Bom, vamos falar do Desencantada, que é um lançamento da Disney, que as pessoas da minha geração estão esperando bastante, porque ele é a continuação do Encantada. O Desencantada ele me chama muito a atenção, porque a partir da minha perspectiva, ele traz algo que é bem especial, que é um dia depois do Felizes para Sempre. Então ele traz muito o que acontece depois do famoso Felizes para Sempre. E ele acontece uma desconstrução justamente da vida real. Como é que funciona o dia a dia, como é que funciona a rotina, como que os papéis dentro de casa, muitas vezes eles são exaustivos e como que a gente precisa ser criativo para que essa rotina não mine essa relação. E aí uma das coisas que esse filme traz pra gente refletir, que eu acho que é um bom gancho pra gente puxar, é justamente o quanto que a Gisele, que é a personagem principal, ela tenta mudar o ambiente para que ela consiga fugir de tudo aquilo que está acontecendo com ela. Como ela é uma personagem que veio de um conto de fadas, ela acredita que saindo do espaço que ela tá, ela vai conseguir reviver aquele conto de fadas. E ela não consegue. Ela não consegue porque dentro do cenário familiar, ela vive uma dinâmica na qual o marido trabalha, ela tem uma criança pequena, ela tem uma enteada adolescente e os problemas acontecem de uma maneira muito natural. E aquele dia a dia toma uma proporção na qual ela fica buscando que aquela positividade, muitas vezes trazida como tóxica, ela seja constante e ela não é. E ela faz um pedido para que a vida dela novamente se torne um conto de fadas. E o que eu acho que é mais interessante nessa história, que é onde puxa essa reflexão, pelo menos a partir do meu ponto de vista, é justamente quem assume o papel do quê. Porque dentro do conto de fada, como eu mencionei, do conto de fadas, como eu mencionei no início, ela tem uma enteada, então ela vai fazer o papel de madrasta. E quando ela faz o papel de madrasta, ela em alguns momentos ela se torna má. E onde a Morgan, que é a enteada dela, se torna indefesa, se torna vítima daquela situação. E ela fica o tempo todo lutando contra ser essa madrasta desse conto de fadas. E o que eu quero trazer aqui é que muitas vezes dentro dessa dinâmica, a gente assume muito esses personagens e a gente realmente precisa entender o que faz sentido para mim e o quanto que eu preciso ressignificar as minhas vivências. Quando a gente olha para o nosso ponto de vista, quando a gente olha para o nosso dia a dia, não é todos os dias que a gente vai estar bem. Não é todos os dias que tudo vai ser flores, mas a grande questão é como que a gente olha para o que a gente tem todos os dias. Como é que a gente leva o que a gente tem todos os dias? Se a gente coloca uma expectativa muito alta em tudo aquilo que a gente tem, a frustração ela vem de uma maneira muito grande. Mas quando a gente consegue contemplar aquilo que a gente tem e a gente consegue entender que eu tenho dias bons e dias ruins e tá tudo bem, eu consigo encontrar um equilíbrio. Então, quando a gente olha para o Desencantada, é uma boa, não trazendo aqui nenhum tipo de crítica à obra, mas na reflexão familiar, mas olhar para que o dia depois do Felizes para Sempre é a gente que constrói, faz toda a diferença para a gente poder trazer esse entretenimento não só familiar, mas para a gente poder maratonar aí no final de semana para pensar um pouquinho mais sobre isso.